lado, a invasão de terras e o desmatamento. Do outro, a possibilidade de uma contaminação em massa pelo novo coronavírus. A realidade que se impõe às populações indígenas da região amazônica brasileira, sem esforço de retórica atenta contra a nossa humanidade. Amazônia, Covid-19 e comunidades indígenas. Este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu converso com Luísa Garnello, pesquisadora da Fiocruz de Manaus, e com Tiago Moreira, antropólogo e pesquisador do ISA, Instituto Socioambiental. Vou começar com você, Luísa. Esses dados indicam que, definitivamente, a pandemia alcançou os povos indígenas? Com certeza. E, assim, precisamos levar em conta, né, que nas condições em que nosso país enfrenta a epidemia, para índios e não índios, qualquer estatística oficial ela está subestimando os dados que efetivamente devem estar ocorrendo na sociedade. Então, tem uma primeira questão crucial, né? Esses dados oficiais, eles atestam isso, que você tem uma entrada, uma circulação de vírus entre as populações indígenas. Também é indicativo, como é indicativo para o resto da população brasileira não indígena, de que os números, né, se fossem adequadamente aferidos, a situação se fosse adequadamente aferida e a gente tivesse a possibilidade de uma testagem e de uma monitoramento fidedigno, seriam muito maiores que esse. Então, sem dúvida nenhuma que essa situação está dada, né? A epidemia está colocada. E ela se assenta sobre um sistema de saúde que, cronicamente, é insuficiente para atender às necessidades dessas populações, muito antes da epidemia. Quer dizer, o problema não surge com a epidemia, ele se agrava e ameaça com muita rapidez as vidas indígenas. Mas essa situação da dificuldade de ter uma cobertura adequada, com uma resolutividade adequada dos problemas de saúde, ela é antecedente. A epidemia, ela acirra, né, e agudiza os riscos à saúde dessas populações. Tiago, também lá na plataforma tem a indicação dos 10 territórios indígenas mais vulneráveis à Covid-19. Eu anotei aqui alguns: Barragem, Yanomami, Jaraguá, Guarani do Curucutu, Raposa Serra do Mel, Alto Rio Negro. Eu te pergunto por que essas comunidades elas são vistas como as comunidades mais vulneráveis. Bom, a gente fez um estudo de vulnerabilidade, né, das terras indígenas, e esse estudo levou em conta uma série de fatores, né? Entre eles a vulnerabilidade social dessas populações e também a questão da mobilidade para acesso aos serviços de saúde e também a taxa de contaminação nos municípios onde essas terras indígenas se encontram localizadas, né? Então, além de todas as vulnerabilidades a que esses povos estão sujeitos nesses territórios, né, ainda tem o fato de que em alguns desses lugares tem uma taxa muito alta de infecção pelo vírus, né? Que é o caso, por exemplo, das terras indígenas do estado de São Paulo, que aparecem no topo do ranking, né? São Paulo, como a gente sabe, foi o centro, está sendo um dos centros da pandemia, foi o lugar onde a pandemia começou, tem um número muito grande de casos, inclusive de óbitos, e isso influenciou o fato de que colocando várias terras indígenas do estado no topo desse ranking. Mas ali no ranking a gente vê também terras indígenas no estado de Roraima, no estado do Amazonas, que são terras que apresentam um grande índice de vulnerabilidade social, inclusive de vulnerabilidade territorial também, se a gente for ver o caso da terra indígena Yanomami. Qual a situação das comunidades que têm um contato mais frequente com as cidades e as comunidades que vivem mais isoladamente? Eu coloco isso dentro do contexto de um perigo, de um risco de contaminação. Bom, a gente tem o caso, por exemplo, de boa parte da população Yanomami,
que decidiu fazer esse isolamento, né? Decidiu seguir para dentro do território, né? Se interiorizar, vamos dizer assim, no seu próprio território, na tentativa de se isolar dessa epidemia, dado o histórico que existe aí nessa área de doenças epidemiológicas que no passado recente, né, nos anos 80, nos anos 90, vitimou grande parte dessa população. Por outro lado, a gente tem notícias de situações em que esse isolamento ele não tem sido tão grande, né, por necessidade de contato com a cidade, de acesso a mantimentos ou mesmo para a venda de produtos, né, porque em muitas localidades as comunidades indígenas dependem da venda de produtos da sua agricultura, né, como farinha, por exemplo, depende do fornecimento desse produto para a cidade para ter acesso a outros elementos básicos assim da alimentação. Luísa, existe um plano de contenção para o avanço da Covid-19 entre as populações indígenas? Existe sim. A Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI, ela fez um plano de contingência, como a gente chama, né? Assim como todas as secretarias fizeram planos de contingência e tal. Agora, o que acontece em relação a esses planejamentos, pelo menos na minha ótica, na minha leitura, é que eles são muito genéricos, né? Uma entidade nacional como a CESAI, ela faz um planejamento, digamos assim, para o Brasil todo, né? Para os índios que vivem em diversas regiões do Brasil. É compreensível que seja um plano genérico e vago, portanto, por ser genérico. Entretanto, é necessário que haja um redesenho, né, desses planos localmente, para que você possa atender às singularidades. E tem uma questão fundamental que eu entendo, é que esses comitês, né, de gestão da epidemia, no plano local, eles precisam ter uma agilidade e uma capacidade de gerenciar informações e tomar decisões com rapidez que possivelmente não estão ao alcance da maior parte dos nossos municípios. Né? Não porque as pessoas não tenham competência, mas porque a capacidade instalada nessas regiões onde ficam as populações indígenas, em termos de gestão da saúde, é muito limitada. Né? E na situação da epidemia, não é possível, você não tem como gerenciar isso de forma separada, neste momento da epidemia, para indígenas e não indígenas, porque, primeiro, você tem uma situação de calamidade, portanto, você precisa conjugar esforços. Ao mesmo tempo, o subsistema de saúde indígena, ou seja, os distritos sanitários especiais indígenas, eles são limitados à atenção primária. Essa epidemia ela tem uma característica em que ela tem uma transmissão de doença em âmbito comunitário, ela tem um conjunto que tem uma eficácia relativa em âmbito societário, né, em âmbito comunitário, que é essa coisa de evitar a transmissão, fazer o distanciamento social, usar máscara e tal. Mas, se o quadro agravar, a única alternativa viável para garantir a sobrevivência das pessoas é buscar unidades especializadas, com respirador, com leito e tal. E este problema é um problema muito grave de ser equacionado, porque o DICEI não tem rede própria que atenda a essa necessidade. Pensando no caso da Amazônia, a maioria absoluta dos municípios não tem esse tipo de atendimento. Tem que buscar na capital, que normalmente já está com o seu estoque, né, de leitos e de UTIs bastante comprometido. Então, nesse momento, esses planos eles têm que ser conjuntos, eles têm que ser de uma forma que gere um fluxo em que o paciente indígena também consiga ser atendido e que vai disputar não só o indígena, mas o interiorano, a população rural como um todo, em situação de desigualdade por um leito, por um respirador, por um atendimento especializado. Esse, infelizmente, não é uma coisa que ocorra só no subsistema de saúde indígena, ela está ocorrendo em todos os sistemas municipais de saúde. Nós tivemos um desfinanciamento, uma falta de financiamento do SUS severa, né, cronicamente, e muito prejudicada por esses planos econômicos recentes que cortaram ainda mais os recursos para a saúde. Então, os municípios onde ficam essas terras indígenas são todos municípios pobres, com pouco orçamento pequeno, limitado e tal. Então, o retrato real na Amazônia Profunda é que nem o subsistema e nem os sistemas municipais têm uma cobertura suficiente para fazer com que esses diagnósticos precoces sejam feitos, que as pessoas possam ser monitoradas, então uma decisão rápida de remoção e com garantia de um leito na sequência quando esse paciente fosse transferido para a sede municipal.
né? Então, isso faz com que, além da gente ter dificuldade em relação à operacionalização concreta desses planos genéricos que são produzidos em nível central, tenha uma situação real, né? Porque tem que ter pessoas e equipes fazendo essa mobilidade rápida, alguns por terra, nos locais em que as terras indígenas têm acesso por estrada, outros por via fluvial ou aérea, né? Para que a gente consiga, de fato, fazer uma boa gestão desses casos de forma precoce para definir. Porque, em termos de áreas remotas, como nós lidamos com a maior parte das terras indígenas, né, pelo menos na Amazônia, é uma decisão crucial. Em que momento eu peço a remoção dessa pessoa, em que momento eu posso manter ela aqui, né? E aí a gente tem essa situação. E eu queria comentar um pouquinho a situação de isolamento, porque, em grande medida, na minha leitura, os gestores da Amazônia, e também não estou me limitando à questão indígena nesse momento, apostaram muito na questão do isolamento geográfico como um fator de proteção. E, de fato, isso é um fator de proteção enquanto a epidemia não adentrou aqueles territórios, sejam municípios remotos, sejam populações rurais que vivem em locais remotos, sejam as terras indígenas. A partir do momento em que você tem circulação e transmissão de casos, aí esse espalhamento, digamos assim, o auto-isolamento das famílias, ele assume um outro caráter, né? Porque ele, por um lado, ele é um fator de proteção num primeiro momento. No momento subsequente em que você tem a transmissão, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir alcançar essas famílias que estão, né, nos seus sítios, naqueles locais remotos. E isso dificulta bastante que se tenha um cuidado ofertado a elas. Quer dizer, o fato de que as famílias foram e se isolaram não exime a autoridade sanitária de aprimorar esses planos de contingência e prover medidas que possam garantir uma comunicação, um socorro, para que você consiga chegar lá nessas localidades, nessas aldeias onde as pessoas foram se isolar. Então, essa dimensão toda dá a ideia de quê? De uma dinamicidade enorme desses planos de contingência que tem que ser feitos e refeitos com racionalidade, com dados, com inteligência epidemiológica, para poder atender às necessidades. Porque eu conheço o estudo aí das situações de vulnerabilidade, é um estudo bastante interessante, muito bem feito, muito bem organizado. Mas, possivelmente, outras áreas de vulnerabilidade elas se adicionaram, né, do estudo para cá, porque a epidemia é rápida demais. Quer dizer, no caso do Amazonas, do meu estado, nós já temos mais casos em área rural do que em Manaus neste momento. Manaus melhorou? Melhorou um pouquinho. O que aconteceu? É que o interior piorou, ou seja, a transmissão no interior do estado elevou-se muito. Então, o que a gente tinha planejado no momento em que você tem um número de casos menor já não vale mais. A gente precisa, então, refazer as estratégias para dar conta, porque, infelizmente, para todos nós, a rapidez com que esses casos se multiplicam, né, e as mortes também, é muito intensa, né, e nem sempre o serviço de saúde consegue agir com a rapidez necessária, até porque tem falta mesmo, falta de pessoal, falta de medicamentos, falta de transporte. É isso. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Para você que está em casa, não saia daí. Amazônia, Covid-19 e populações indígenas é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Amazônia, Covid-19 e comunidades indígenas. Participam Luísa Garnello, pesquisadora da Fiocruz de Manaus, e Tiago Moreira, antropólogo e pesquisador do ISA, Instituto Socioambiental. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Tiago, pensando aqui nas comunidades mais isoladas, o perigo maior de contaminação vem com o desmatamento e com os garimpos ilegais, são fatores de risco alto para as comunidades indígenas? Olha, nossa grande preocupação agora é justamente com a integridade territorial das terras indígenas, porque a gente tem percebido que, em meio à pandemia, né,
tem aumentado as invasões aos territórios indígenas, às terras indígenas, né? O desmatamento tem crescido durante esse período. O DETER, que é o Sistema de Alertas do INPE de desmatamento, ele tem registrado um aumento bastante expressivo dos alertas em relação a anos anteriores. E o que acontece é que esses invasores que estão nas terras indígenas, estão nos territórios indígenas, promovendo a degradação desse território e a ocupação ilegal desse território, são vetores perigosíssimos da doença, né, do vírus, né? E essas ameaças elas estão acontecendo, inclusive, em territórios que estão demarcados ou interditados por causa da presença de povos indígenas em isolamento voluntário. Então, isso é um grande risco para essas populações, é um risco para as populações indígenas de maneira geral, né? A gente tem que pensar, lembrar que quando a gente está falando de povos indígenas, né, a gente está falando de microsociedades, são sociedades que têm uma população muito pequena, são 200, 300 pessoas. Quando a gente fala de população em isolamento voluntário, às vezes menos ainda, né, 50 pessoas. E a contaminação por um vírus como a Covid, que se espalha numa velocidade avassaladora, pode ter um impacto profundo, pode ter um impacto genocida nessas populações. Se a gente fizer a junção das duas crises, a crise sanitária e a crise ecológica, digamos assim, na região amazônica, se a gente pode prospectar um extermínio de comunidades inteiras nessa região. No ritmo do desmatamento, né, dessa retomada, para a gente ter uma ideia, a gente conseguiu diminuir em mais de 80% o desmatamento na Amazônia até 2014, até um pouco antes, né, até 2014, 2015. Esse desmatamento ficou muito baixo até os últimos anos. Desde 2018, né, tem uma disparada desse desmatamento, tem uma disparada das invasões das terras indígenas e também dos casos de violência contra esses povos, né? Então, a gente pode sim caminhar para um genocídio ou para um etnocídio com povos inteiros desaparecendo ou perdendo a capacidade de se manter como povo, né? Porque não sei se dá para continuar dizendo que uma cultura existe se não tem pessoas para mantê-la viva, né? Se tem uma pessoa, duas pessoas, como é o caso de alguns povos isolados, né? Luísa, agora com você. Recentemente, o fotógrafo Sebastião Salgado lançou uma campanha pedindo apoio, inclusive, da comunidade internacional para proteção dessas comunidades indígenas ameaçadas. E imagino que, principalmente ali na região amazônica, que tipo de contribuição você imagina, que iniciativas desse porte, que campanhas desse tipo podem trazer em favor dessas comunidades indígenas, principalmente essas comunidades mais isoladas, quando se teme muito por elas, a possibilidade delas serem alcançadas por madeireiros, por garimpeiros e por missionários. Eu acredito que esse tipo de campanha, na situação em que estamos, e em particular, mas de um modo geral, elas sempre são positivas, elas são muito positivas, porque, conforme Tiago falou agora aí sobre a questão ambiental, esses dois braços da questão indígena, eles andam juntos, né? E a gente precisa, de fato, de apoio político para preservar a integridade desses territórios, porque a gente está numa situação de epidemia em que esse conjunto de mortes pode ser muito expressivo, muito rapidamente, mas esse morticínio ele é crônico, infelizmente, né? Essa ameaça ao território. É morte física e morte cultural e emocional. Tem uma coisa que eu acho importante frisar, é que, de um modo geral, nós somos uma sociedade grande de números, as pessoas, de um modo geral, não entendem como um grande impacto, morre 40 por cama, como morreu agora. Isso é quase o povo inteiro, gente. Então, as pessoas não dimensionam, porque nós lidamos com milhares, milhões, né? Os nossos números são sempre mega.
Então, esse tipo de sensibilização para a preservação dos territórios, preservação dessas pessoas, esse comportamento ético que essa chamada nos traz, é muito importante. É bastante um reforço bastante importante para que a gente consiga manter essa sensibilização das pessoas em relação à questão indígena e os seus territórios, porque a extinção do ambiente onde eles vivem também é igualmente danoso como é a epidemia. Qual é o histórico de contaminação por doenças infecciosas dessas comunidades? A gente tem histórico de povos indígenas, de comunidades indígenas que desapareceram por conta de doenças que foram jogadas lá dentro dos seus territórios, lá dentro do seu habitat. A história do Brasil é isto, né? A história dos agentes patogênicos trazidos pelo colonizador gerando reações catastróficas, né? A história da colonização da América é toda construída nisso. O que aconteceu nos últimos anos é que isso pareceu mais invisível, seja porque a gente não enfrentava uma pandemia dessa ordem desde a gripe espanhola, né, em que gerou essa comoção social que essa epidemia está gerando. Então, não é que diminuiu a agressão, digamos assim, né, microbiana. Simplesmente a gente tinha recursos melhores, mas assim, a transmissão de doenças, ela continua em curso todos esses séculos. Agora, uma agudização como essa é novidade, porque também é novidade para nós, né? Então, o que acontece aqui também tem reflexo na população indígena. Mas nós temos também uma outra situação que não é epidêmica, mas que vem crescendo de forma avassaladora, que são as doenças crônicas não transmissíveis, geradas pela alimentação ruim que a indústria nos coloca, pelo excesso de sal, excesso de açúcar. E por que as pessoas comem essas coisas? Em parte porque seus territórios não permitem mais que elas se sustentem, porque foram encurtados. Em parte porque a comida mais barata é essa comida de má qualidade que a gente tem, é o que a população pobre brasileira também consome. Então, essas agressões todas à saúde, elas se perpetuam de fato. O que elas assumem agora é um caráter pandêmico, de fato, e muito mais dramático, que pode resultar em mortes rápidas, muito rápidas e em grande escala. Né? Mas a guerra microbiana, ela nunca cessou. Tiago, eu tenho 2 minutos para fechar o programa. Vou trazer 2 questões para você tentar colocá-las nesse tempinho que a gente ainda tem. A primeira é se a Covid-19, a pandemia, de alguma forma, acirra os conflitos ali naquela região, por conta de desmatamento, garimpo, invasão de terras indígenas, essa coisa toda. E a outra pergunta é se a pandemia, de alguma forma, acaba facilitando uma agenda política do governo federal, que é uma agenda anti-indígena. Tem um recrudescimento dessa agenda política anti-indígena, né? E tem uma sincronia surpreendente entre esses interesses que estão lá nessa fronteira, né? Nessa nova fronteira que vai sempre se expandindo cada vez mais para dentro da floresta e se apropriando desse território, do território indígena, se apropriando do meio ambiente, né? Tem uma sincronia surpreendente com os interesses do governo atual, né? Tem uma negligência e tem um negacionismo científico, né? Um obscurantismo político que é muito forte, né? Que eu acho que é o que tem levado a gente para esse caminho, né? Tem levado para o recrudescimento da própria pandemia, né? A questão desse anticientificismo, né? Desse pensamento obscurantista, né? Não é que a pandemia acirre os conflitos. Eu acho que os conflitos estão dados e ela acirra as vulnerabilidades sociais. A vulnerabilização é que essa população está exposta, porque os conflitos eles estão dados, e aí já entrando na sua segunda questão, tentando ser breve. Há uma agenda de governo bem definida, né, do governo que ora está aí, de que o indígena ele atrapalha a nação. Então, essa agenda está dada. A pandemia ela piora em uma magnitude inimaginável essa agenda, com certeza absoluta. Agora, os conflitos, eles antecedem de fato, e a agenda de governo, nesse sentido, ela permanece sem nenhum tipo de mudança, nenhuma inflexão, dizendo, não, peraí, vamos relevar um pouquinho, porque as pessoas estão... Não.
Basta ver os números sobre a Amazônia, em relação à invasão garimpeira, corte de terras, invasão, corte de árvores, essa coisa toda. Tiago, muito obrigada. Luísa, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Esse tema deve nos pautar outras vezes e a gente volta a conversar. E tomara que essa conversa não demore. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia dela.